Eu pego Uber com bastante frequência. Já perdi a conta de quantas corridas fiz nos últimos anos. Para mim, virou algo completamente normal. Pedir o carro, entrar, às vezes conversar um pouco com o motorista, às vezes ir em silêncio olhando pela janela ou mexendo no celular. Mas ontem aconteceu uma coisa que me deixou realmente intrigado. Logo que entrei no carro, percebi que havia um som vindo do painel. Parecia um rádio ligado, mas não era música. Também não parecia ser uma ligação de celular. Era uma voz masculina, meio distorcida, como se estivesse saindo de um comunicador. A pessoa disse algo rápido e logo depois ficou silêncio. O motorista que estava me levando pegou um pequeno aparelho preso perto do volante, apertou um botão e respondeu: "Indo para o shopping tal, número 456, câmbio." Ele soltou o botão e ficou em silêncio. Eu pensei que fosse uma ligação normal, talvez algum amigo ou outro motorista, mas o que me chamou a atenção foi que ele não falou o nome de ninguém. Ele falou número 456. Alguns segundos depois, outra voz apareceu no rádio. Recebido. E silêncio novamente. A princípio, eu não dei muita importância. Achei que fosse algo rápido, talvez algum tipo de comunicação de trabalho. Só que aquilo continuou. Durante quase toda a viagem, várias vozes começaram a aparecer naquele rádio. Sempre do mesmo jeito. Ninguém chamava ninguém pelo nome. Era sempre por números. Número 56, número 23, número 318, número 456. Isso me deu a sensação de que existia algum tipo de sistema por trás, como se cada pessoa tivesse um código. Enquanto eu pensava nisso, mais uma voz apareceu no rádio. Movimento fraco hoje. Outra respondeu logo depois. Por aqui também. Parecia uma conversa totalmente casual, mas ao mesmo tempo cheia de regras invisíveis. Falavam pouco, falavam rápido e sempre com aquela pausa depois, esperando alguém responder. Durante alguns minutos fiquei só observando aquilo. O motorista parecia completamente acostumado. Nem parecia perceber que aquilo poderia soar estranho para quem estava no carro. Em certo momento eu pensei em perguntar, mas fiquei curioso para ver até onde aquilo iria. Então continuei ouvindo. Mais vozes surgiram. Algumas pareciam motoristas mais velhos, outras claramente mais jovens, e todas usando aquele mesmo padrão de comunicação. Foi aí que comecei a pensar em algumas possibilidades. A primeira hipótese é que aquilo fosse simplesmente um radiocomunicador entre motoristas, algo que já foi muito comum entre taxistas e caminhoneiros. Antes dos aplicativos existirem, muitos motoristas se organizavam por rádio. Eles compartilhavam informações, falavam sobre trânsito, avisavam sobre lugares perigosos e às vezes apenas conversavam para passar o tempo. Nesse tipo de comunicação, é muito comum usar códigos ou números em vez de nomes, porque facilita identificar quem está falando e também deixa a conversa mais rápida. Outra possibilidade é que aquilo fosse um tipo de grupo de comunicação entre motoristas de aplicativo. Hoje, existem aplicativos e sistemas que funcionam como um walkie-talkie digital. Você entra em uma sala e qualquer pessoa daquele grupo pode falar apertando um botão. Todos os outros escutam. Funciona praticamente como um rádio. Isso explicaria por que várias pessoas estavam conectadas ao mesmo tempo. Também explicaria por que o motorista só falava por alguns segundos e depois ficava esperando resposta. Mas ainda assim, algumas partes da conversa continuavam curiosas. Principalmente aquelas frases aleatórias, como quando alguém disse: "Você tá linda hoje, número 56." Aquilo parecia quase uma brincadeira entre pessoas que já se conhecem há algum tempo. Talvez um grupo antigo, talvez motoristas que conversam todos os dias no mesmo canal, ou talvez apenas um rádio aberto onde várias pessoas entram e saem ao longo do dia. Quando finalmente cheguei ao meu destino, a comunicação ainda estava acontecendo. Outra voz apareceu. "Alguém pelo aeroporto?" Silêncio. Depois alguém respondeu. "Negativo." O motorista estacionou, a corrida terminou. Eu desci do carro ainda pensando naquilo, porque sinceramente, depois de anos pegando Uber, foi a primeira vez que vi algo assim. Um motorista conectado o tempo todo a uma espécie de rede de comunicação, cheia de vozes, números e códigos. E até agora fico me perguntando, será que isso é algo comum entre motoristas e eu simplesmente nunca tinha percebido? Ou será que eu simplesmente entrei, por acaso, em um carro que estava conectado a algum tipo de rede muito específica? Não sei, mas uma coisa é certa. Durante aqueles minutos dentro do carro, parecia que eu tinha entrado, sem querer, em um sistema de comunicação que já existia ali,
funcionando o tempo inteiro, invisível para quem está do lado de fora. E agora eu fiquei com a curiosidade. Alguém mais já viu algo assim acontecer? Ou sabe exatamente o que era aquilo?